Neste vídeo vamos resolver a equação de Laplace em duas dimensões, que é esta aí da tela, para uma função u de x e y, numa região retangular, contida no primeiro quadrante do plano xy e com um dos vértices na origem. Com arestas de tamanho Lx e Ly, respectivamente, aí, segundo os eixos horizontal e vertical, e temos, portanto, para pontos dessa região, nós temos x no intervalo de 0 até Lx e y no intervalo de 0 até Ly, em que Lx e Ly são constantes positivas. Vamos considerar, neste problema, as seguintes condições de contorno. Para essa aresta daqui, caracterizada por x igual a 0, temos u valendo 0. Nesse caso aí, y varre todos os valores no intervalo de 0 até Ly. Nessa outra aresta, oposta à primeira, caracterizada por x igual a Lx, temos a função u igual a uma certa função conhecida, v de y. E y aí também varrendo todos os pontos do intervalo de 0 até Ly. As demais arestas, essa daqui, por exemplo, caracterizada por y igual a 0, com x no intervalo de 0 até Lx, né, temos aí u igual a 0. E na outra aresta também. Então, neste vídeo vamos resolver este problema, obter a solução da equação de Laplace para pontos dessa região, sob essas condições de contorno. Focalizando então inicialmente a nossa atenção na equação diferencial, vamos procurar por soluções de variáveis separadas, ou seja, soluções que tenham essa forma de um produto de duas funções, uma delas função somente de x e a outra função somente de y. Substituindo então essa proposta de solução na equação diferencial, temos isso aqui. No primeiro termo temos uma derivada parcial em relação a x, portanto essa derivada vai incidir somente sobre a função de x, que no caso é o a de x. b de y vai se comportar como uma constante. E já que a de x é função somente da variável x, podemos escrever essa derivada como uma derivada ordinária. Coisa semelhante para o segundo termo. Temos aqui uma derivada parcial em relação a y, portanto ela vai incidir somente sobre b de y. Dividindo agora essa expressão por u, ou seja, pelo produto de a e b, obtemos essa equação aqui. Por sua vez, essa equação pode ser reescrita assim. Observe que, enquanto o lado esquerdo, por hipótese, não pode depender de y, é uma função somente de x no máximo, este lado direito não pode depender de x. Para que essas duas coisas sejam iguais, elas devem ser iguais a algo que não dependa nem de x e nem de y. Portanto, ambas serão iguais a uma mesma constante, a chamada constante de separação. Vamos denominar ela aqui como lambda. Obtemos, desse modo, duas equações ordinárias. Uma para a função a de x e outra para a função b de y. Observe que, ao mesmo tempo em que a constante de separação nos permite separar os problemas, um para a de x e outro para b de y, ao mesmo tempo, essa constante vincula as duas coisas. Eu tenho a mesma constante de separação nas duas equações. Antes de discutir as possíveis soluções das equações ordinárias para a e b, vamos examinar como as condições de contorno restringem as funções a e b, para em seguida discutir como essas restrições vão impactar sobre a constante de separação lambda. Uma dessas condições, a única condição, não homogênea, ou seja, que estabelece o valor de u como sendo algo diferente de zero, é essa daqui. Considerando u como tendo aquela forma dali, o produto de 1ax vezes b de y, isso implica em termos algo assim. No entanto, não temos como concluir nada, nem a respeito de a e nem a respeito de b. Portanto, nós só vamos conseguir implementar esta condição, ou seja, satisfazer essa condição de contorno, quando falarmos lá no final da superposição de soluções. Não há como satisfazer essa condição no contexto de uma solução de variáveis separadas. Então, mais tarde voltaremos a essa condição. A próxima condição, essa daqui, que se refere a x igual a 0, traduzindo ali em termos de a e b, nos fornece isso daqui. Bom, aqui temos duas opções. Ou fazemos b de y igual a 0, mas nesse caso estaríamos caindo na solução trivial, u igual a 0 para qualquer valor de x e qualquer valor de y, então não é
esse tipo de solução que a gente procura, mas também temos outra possibilidade, é fazermos a de zero igual a zero. A em x igual a zero, valendo zero. De modo análogo, para essa outra condição, relativa à aresta em que y é igual a zero, teríamos isso aqui. Fazer a de x igual a zero vai nos levar à solução trivial. Portanto, vamos considerar essa outra possibilidade, fazermos b de zero igual a zero. E, finalmente, sob essa outra condição, temos como consequência isso daqui, para a aresta relativa a y igual a ly. Novamente aqui, fazemos a de x igual a zero, nos levaria à solução trivial. Então, vamos fazer b em ly igual a zero. Portanto, essas equações aqui, que se referem às funções a e b, vão representar as condições de contorno, pelo menos em parte. Fica faltando então aquela primeira condição, que envolve o v de y, e nós vamos tratar dela mais adiante. Vamos a seguir verificar como essas condições de contorno vão restringir a constante de separação lambda. Considerando então, em primeiro lugar, o caso lambda igual a zero, e olhando para a equação diferencial para a função b de y, teríamos isso daqui. Derivada segunda de b igual a zero significa que a derivada primeira de b é uma constante, vamos chamar essa constante de b1. E, portanto, a função by teria essa forma geral. Uma constante b1 vezes y mais uma outra constante b0. No entanto, usando as condições de contorno relativas à função b, teríamos em primeiro lugar isso aqui, b em y igual a zero igual a zero. Ou seja, teríamos isso aqui, fazendo y igual a zero e b, o valor de b sendo igual a zero. Como consequência, b0 tem que ser zero. Olhando agora para outra condição que envolve a função b, que é fazermos b em y igual a ly igual a zero, teríamos isso aqui, já levando em conta que b0 é zero. Então, como resultado disso, já que ly é diferente de zero, teríamos que b1 também tem que ser igual a zero. Ou seja, com essas duas constantes iguais a zero, nós recaímos na solução trivial. Então, como não estamos interessados nesse tipo de solução, precisamos excluir o caso lambda igual a zero. Não precisamos nem considerar aí a equação para o A. A equação para B já exclui esse caso. Vamos a seguir considerar o caso em que lambda é menor do que zero. Podemos escrever assim, lambda equivale a menos o seu módulo. Considerando novamente a equação para B, ela passa a poder ser escrita dessa forma. É uma equação ordinária de segunda ordem linear na função b de y, com coeficientes constantes. Você aprendeu lá no seu curso de ADOs que soluções deste tipo de equação podem ser escritas em termos destas exponenciais reais. Na verdade, uma combinação linear com constantes arbitrárias dessas duas exponenciais reais. Aplicando então a condição de que para y igual a zero, b tem que ser igual a zero, teríamos isso aqui. E isso nos leva a essa relação entre essas constantes, b2 igual a menos b1. Considerando então a seguir esta condição, fazendo y igual a ly na expressão geral do b e já levando em conta que b2 é igual a menos b1, obtemos isso aqui. Podemos colocar b1 em evidência e escrevermos isso dessa forma. Temos então 0 igual a p1 vezes essa quantidade entre parênteses, que corresponde a 2 vezes o seno hiperbólico de raiz de módulo de lambda vezes ly. Bom, o seno hiperbólico ele só é nulo quando o seu argumento é nulo, mas nesse caso, tanto lambda quanto ly são não nulos, portanto, esse seno hiperbólico é diferente de zero. Só resta mesmo esta possibilidade, fazermos b1 igual a zero. Como b2 é igual a menos b1, isso implica em fazermos também b2 igual a zero. Ou seja, caímos novamente na solução trivial. Portanto, vamos excluir também esse caso, lambda menor que zero. Vamos a seguir considerar o terceiro e último caso, lambda maior do que zero, ou seja, no qual podemos escrever lambda como sendo igual ao seu próprio módulo. Sob essa condição, a equação para B toma essa forma. É uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes. A solução geral desse tipo de equação pode ser escrita dessa forma, em termos das funções trigonométricas cosseno e seno de raiz de módulo de lambda vezes y, com essas constantes arbitrárias b1 e b2.
Aplicando a primeira das condições de contorno sobre B, temos isso aqui, que nos leva a essa expressão, fazendo ali y igual a zero. Porém, cosseno de zero é igual a 1, seno de zero é igual a zero, e o que concluímos daí é que, para satisfazer essa condição, B1 tem que ser igual a zero. Olhando agora para outra condição, que B em y igual a L e y igual a zero, e já levando em conta que B1 é igual a zero, temos isso aqui. Aqui, duas opções. Ou fazemos B2 igual a zero, mas nesse caso cairíamos novamente na solução trivial, não é isso que a gente quer. Ou então fazemos o seno de raiz de módulo de lambda vezes Ly igual a zero. De modo análogo ao que vimos nos vídeos sobre equação de onda e equação de difusão, podemos satisfazer essa última condição fazendo o argumento do seno, raiz de módulo de lambda vezes Ly, como sendo um múltiplo inteiro de π. Ou seja, raiz de lambda sendo equivalente a um nπ sobre Ly, em que n é um número inteiro diferente de zero. Vale, portanto, 1, 2, 3 e assim por diante. Tendo em vista que raiz de lambda vezes Ly é uma quantidade positiva, não faz sentido aqui considerar os casos n igual a zero, nem n negativo, inteiro e negativo. Considerando então a forma do b de y para esse caso, o fato de que b1 é igual a zero e a restrição que temos sobre raiz de módulo de lambda, sendo ele igual a nπ sobre Ly, obtemos o seguinte, esta forma para a função b de y. Na verdade, não temos uma única solução, mas uma infinidade delas. Por isso, acrescentamos aí o índice n, tanto na constante B2, temos uma constante para cada solução considerada em princípio, e na própria função b de y. Temos aí então o índice n, nos lembrando disso. Não estamos falando, portanto, de uma única solução b de y, mas sim uma infinidade delas, uma solução para cada valor de n escolhido. Uma vez determinada, então, a forma da função b de y, ou melhor dizendo, as possíveis formas da função b de y, vamos olhar para a equação para o a de x. Sobre essas mesmas condições, lambda positivo, já sabemos que raiz de módulo de lambda é da forma nπ sobre Ly. Então, lambda positivo, ou seja, lambda igual ao próprio módulo, a equação para a de x toma esta forma. Mais uma vez, uma equação linear de segunda ordem ordinária com coeficientes constantes. Então, a solução deste tipo de equação, com este padrão de sinais aqui, pode ser escrita em termos ou de exponenciais reais ou em termos de funções hiperbólicas, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, de raiz de módulo de lambda vezes x, no caso. Vamos escrever assim, dessa forma. Na verdade, já sabendo que raiz de módulo de lambda é da forma n vezes π sobre Ly, temos isso daqui. Mais uma vez, não se trata de uma única função a de x possível, mas sim uma infinidade delas, uma para cada valor de n. Portanto, acrescentamos aqui nas constantes arbitrárias um índice n e aqui na função a de x também. Aplicando a qualquer uma dessas funções a de n, a condição de contorno que se refere à função a, que é essa daqui, a em x igual a zero, obtemos isso aqui. Porém, cosseno hiperbólico de zero vale 1, seno hiperbólico de zero vale zero. Isso acarreta, portanto, que a constante A1, para qualquer valor de n, tem que ser igual a zero. E isso, na verdade, é tudo que podemos dizer a respeito da função a de x até o momento. Portanto, concluímos isso aqui por enquanto. Nossas funções a de x com índice n têm essa forma. São uma constante, A2 de n, vezes seno hiperbólico de n πx sobre Ly. Temos aí, portanto, o que precisamos para montar a solução de variáveis separadas. A nossa solução de variáveis separadas é o produto da função a de x pela função b de y. Na verdade, a índice n de x e b índice n de y. Temos, na verdade, para cada valor de n, um par de funções, uma função a de x e uma função b de y, o mesmo valor de n. Ou seja, temos isso aqui. Porém, o produto dessas duas constantes arbitrárias pode ser escrito como uma única constante arbitrária. Vamos chamá-la de C2 índice n. Essa, portanto, é a forma das soluções de variáveis separadas para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, que vai satisfazer tanto a equação de Laplace quanto as condições de contorno que conseguimos implementar até o momento, mas ainda não implementamos todas.
Falta uma condição. Vamos implementá-la a seguir. O próximo passo é construirmos uma superposição de todas essas soluções de variáveis separadas. Ou seja, algo com essa forma. Na verdade, uma superposição é uma combinação linear, né? Eu deveria multiplicar cada uma dessas soluções aí por uma constante arbitrária, mas já temos uma constante arbitrária ali, o C2n. Então, essas constantes arbitrárias da combinação linear já podem ser absorvidas ali na definição da C2n. Não precisamos nos preocupar com elas e aí podemos escrever a nossa solução desta forma. Veja que estamos, né, superpondo todas as possíveis soluções de variáveis separadas, que são o produto deste seno hiperbólico e deste seno trigonométrico, com n varrendo todos os valores possíveis de 1 até infinito. Considerando agora esta solução, vamos implementar esta última condição de contorno, que se refere a essa aresta destacada aqui no diagrama. Fazendo então x igual a lx, obtemos isso aqui. Né? A própria condição, a função u tem que ser igual a v de y, e vamos substituir ali na expressão x por lx. A única ocorrência de x nessa expressão ali é nas funções seno hiperbólico. Observe que o que temos aqui pode ser interpretado como sendo a representação da função v de y em série de senos, no intervalo de y de 0 até ly. Interpretando dessa forma, então, temos que o coeficiente dessa série corresponde a isso aqui. De acordo com o que aprendemos lá na teoria de série de Fourier, esse coeficiente pode ser escrito assim: 2 sobre a amplitude do intervalo considerado, vezes a integral em y sobre o intervalo considerado, do produto da função representada, v de y no caso, por seno de nπy sobre ly. Ou seja, o coeficiente C2n corresponde a essa expressão aqui. Então veja que esse coeficiente ele é determinado pela função v de y, pelo que sair aqui dessa integral e dessa expressão. Em conclusão, então, podemos agora apresentar a nossa solução, que vai satisfazer tanto a equação diferencial parcial quanto as condições de contorno. Temos a solução escrita como uma superposição de soluções de variáveis separadas, dessa forma. Essa solução, por si só, ela satisfaz a equação diferencial parcial e 3 das condições de contorno que examinamos, aquelas condições que zeram a função u nessas 3 arestas indicadas aí. Nessa expressão temos constantes, a princípio, arbitrárias, as C2 índice n, que vão ser fixadas justamente pela última condição. Obtemos isso aqui para as constantes C2n como consequência desta última condição que estamos impondo a u, que naquela aresta ali, x igual a lx, u seja equivalente a uma função v de y conhecida. Portanto, essas expressões aí representam a solução completa do problema, a solução que satisfaz tanto a equação diferencial parcial quanto todas as condições de contorno.